Bom dia, Vera. Isso mesmo, a sessão, o dia de hoje, gira bem em torno mesmo do orçamento. Como a Vera falou no início do jornal, a agenda de hoje conflita com essa data da diplomação dos deputados federais eleitos. Essa diplomação acontece nos estados, então algumas diplomações aconteceram ontem, outras acontecem hoje. Muitos estão presos aí nesse compromisso ao longo do dia. Por isso a sessão do Congresso ficou marcada para as 4 horas da tarde, já apostando no retorno, na chegada dos deputados e senadores depois disso. E a expectativa, então, é de votação do Congresso, limpar a pauta que ainda tem vetos presidenciais para serem analisados, para depois, então, poder analisar a proposta orçamentária para o ano que vem. Quem está aqui para comentar com a gente é o deputado Isalci Lucas, que é vice-líder do PSDB aqui de Brasília, e a deputada Érica Cocai, que é vice-líder do PT, também do PT aqui de Brasília. Deputado, foi aprovado o orçamento na comissão especial, na comissão mista, por acordo. A mesma coisa deve acontecer no Congresso, o senhor acredita? Sim, foi feito o acordo, foi votado na comissão. Evidente que o maior desafio hoje é o quórum, né? Tem muitos senadores, né, e governadores, deputados estaduais, distritais, que são diplomados hoje. Então o desafio nosso é ter o quórum, mas há consenso na votação. Não votando hoje, acho que votaria amanhã, votaria essa semana, porque muito foi se falado também sobre, com a mudança de governo, mudança de estrutura de governo, de repente, qual seria a conveniência de fato votar esse orçamento agora ou deixar esse orçamento aí para o ano que vem? De fato, né, pode acontecer isso, não votando, ficar para o ano que vem, porque nós temos hoje e amanhã esse desafio do quórum. Eu acho que a votação é por acordo, não tem nenhum problema, mas tem alguns vetos ainda que serão analisados aí na sessão do Congresso, que está marcado para hoje à tarde. Deputada Érica, a aposta da senhora, como é que o PT, como é que a oposição está se posicionando em relação ao orçamento? Em verdade, o orçamento, dificilmente ele tem modificações quando chega em plenário. As modificações a serem postas, elas acontecem na comissão. Nós estamos lidando com um número imenso de parlamentares, deputados e senadores, o que dificulta muito qualquer tipo de modificação em plenário. O desafio realmente é o quórum. Nós, por exemplo, vamos sermos diplomados no dia de hoje, aqui em Brasília, mas entre hoje e amanhã, diversos estados estarão fazendo as suas diplomações. Então, nesse sentido, acho que é preciso superar a questão do quórum. Talvez tenha uma intenção do novo governo, que seria um verdadeiro cinismo, porque aqui, como já foi dito, o governo de transição participou da elaboração da peça orçamentária. Então, portanto, mas há uma discussão de que não haveria interesse do novo governo de aprovar ainda nessa legislatura este orçamento para que ele tivesse mais poder para o próximo ano. É um cinismo, se isso se confirmar, nós vamos ver no dia de hoje com relação à sessão que está prevista para o Congresso. Agora, o orçamento, ele traz uma crueldade imensa, porque é a emenda constitucional 95. Ele está sendo cumprida a emenda constitucional 95, nós vamos ter, pela primeira vez, a possibilidade de romper a regra de ouro, ou seja, de que o governo não tenha recursos para poder custear as suas despesas obrigatórias e tem que se utilizar de novos empréstimos ou do aumento da dívida para poder manter despesas obrigatórias. Seria o primeiro ano que isso aconteceria. Tem um déficit que já está sendo computado e tem uma parte, por exemplo, do Bolsa Família, que atinge quase 14 milhões de pessoas, uma parte do Bolsa Família que está condicionada a receitas futuras. Você não tem segurança da receita para compor. Era um processo, era uma parte maior e foi diminuída na própria comissão, mas ainda assim há uma insegurança acerca do pagamento de recursos ou de programas que são fundamentais para o Brasil, como por exemplo o Bolsa Família. Em relação à pauta da Câmara, que também está aí pendente com essa questão do quórum, hoje não deve ter sessão justamente por causa dessa coincidência da diplomação. Para amanhã, 3 medidas provisórias podem ser lidas e analisadas. A primeira delas transforma o Instituto Brasileiro de Museus em agência. A segunda permite a venda de 3.800 imóveis que eram do INSS para a União. A terceira medida provisória reabre o prazo para os servidores federais optarem aí pelo FUNPRESP, pela Previdência Complementar. Tem ainda um outro projeto que continua na pauta, que é o que trata da securitização da dívida dos estados. Deputado Isalci, o senhor acha que algum desses projetos, esse projeto ou alguma das medidas provisórias pode avançar ainda nesse finzinho aí de legislatura? É um pouco difícil exatamente a questão do quórum, né? E também tem matérias polêmicas,
que se tiver qualquer obstrução, inviabiliza a votação. Então, eu acredito que serão lidas, mas dificilmente serão votadas, a não ser que haja um acordo de plenário no sentido de corrigir algumas distorções, né, e tentar fazer um acordo para votação. Tem alguma margem para acordo, deputada, em alguma dessas matérias? Veja, não há acordo sobre a securitização da dívida, porque há muito polêmica dentro da própria oposição, de partidos da oposição ou de parlamentares que fazem parte de partidos da oposição. Nós somos absolutamente contrários à discussão da medida provisória que acaba com o IBRAM, ou seja, nós já tivemos um incêndio no Museu Nacional e nós não podemos permitir que uma instituição que cuida dos museus, ela possa ser eliminada, extinta. Então, essa MP vem, inclusive, com o relatório contrário da Comissão Mista. Então, portanto, há uma série de discussões a serem feitas. E o mais importante é que é preciso construir uma pauta consensual, porque vai haver dificuldade de quórum, penso eu, em função das diplomações, em função da proximidade com o próprio recesso, e nós vamos ver as condições de construir uma pauta consensual. Então é preciso analisar a pauta, analisar o compromisso do conjunto dos partidos, da liderança, e estarmos avançando em alguma coisa que seja realmente boa para o conjunto da sociedade. E nesse finzinho aí de ano legislativo, os olhos já estão voltados para as pautas que podem ser colocadas aí a partir do ano que vem. Ontem o presidente Rodrigo Maia participou da inauguração da Rádio Câmara em Salvador. E lá ele falou um pouco sobre a reforma da Previdência, falou um pouco do que ele acredita, como que ela deve ser encaminhada no ano que vem. Disse que não acredita que o fatiamento seja uma boa opção. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Do jeito que as contas da Previdência de todos os entes da Federação, dos municípios, dos estados e da União, se continuar do jeito que vai o aumento da despesa do déficit, não haverá recurso para discutir os outros temas. Na minha avaliação, o correto é votar uma reforma, uma nova, a que está colocada. Eu acho que fatiar a reforma vai tirando força do governo para votar os temas que vêm em seguida. Eu acho que fazer em 3, 4 etapas, você vai fazer a primeira e vai deixar de fazer as outras. Eu acho que a expectativa é grande para que a gente possa, de fato, votar as mudanças que o Brasil espera, ter um governo que represente aquilo que simbolizou nas urnas no primeiro e no segundo turno, para que o Brasil possa voltar a crescer, que o Brasil possa voltar a gerar emprego. Deputado Isalci, qual que é a expectativa do senhor sobre esse tema tão polêmico? O senhor acha que realmente a reforma da Previdência deve ser um dos primeiros temas de 2019? E nesse caso, o senhor concorda com essa opinião aí do presidente Rodrigo Maia, de que ela não deve ser colocada, fatiada, como o presidente eleito Jair Bolsonaro já indicou? Eu concordo que tem que ser feito de uma vez só. Agora, tem que fazer uma reforma da Previdência interna, de gestão, e para depois cortar na carne, para depois encaminhar para o Congresso uma coisa mais concreta, né? Tirando aí os desvios, muita corrupção no sistema, né? Eu tive agora uma reunião com os peritos médicos, há uma expectativa de quase 70 bilhões de desvios com relação às aposentadorias, então tem que fazer uma reforma interna primeiro e depois encaminhar para cá a mudança externa. O senhor defende então uma auditoria, como se fosse? Já está sendo feito, né? Já existem diversas sugestões de mudança e que a equipe de transição está trabalhando isso. Então eu espero que eles façam as correções e encaminhem para cá depois de corrigir internamente a gestão. Deputada Érica Cocai, como é que a senhora acha que deve ser encaminhada essa reforma da Previdência no ano que vem? A senhora acha que tem mais chance de uma aprovação diferente do que aconteceu esse ano? Eu acho que uma reforma da Previdência é uma crueldade com o povo brasileiro. A reforma que está posta é uma reforma que retira o direito à aposentadoria de segmentos muito grandes da população. Nós temos 53% dos municípios, a expectativa de vida média é menor que 65 anos. Essas pessoas provavelmente não se aposentarão. E você tem determinados tipos de trabalho que é muito difícil que você consiga fazer com que as pessoas trabalhem até 65 anos ou com 40 anos, ou seja, 40 anos de trabalho ininterrupto. Então, portanto, nós temos uma sonegação de por volta de 500 bilhões. A sonegação tem que ser apurada, você tem que impedir, enfrentar a sonegação e encarar que a aposentadoria é um dos principais índices de proteção social. Nós temos um país como a Noruega, que 70% da aposentadoria é bancada pelo próprio Estado. Os países
esses ricos é por volta, em média, de 30%. E aqui o governo tem falado em impor o modelo chileno. O modelo chileno, a aposentadoria, ela não dá para que as pessoas sobrevivam. Está havendo o aumento do suicídio de pessoas idosas. Então, portanto, é uma crueldade. E digo, isso não é uma reivindicação do povo brasileiro. E não foi discutido na campanha. Essa pauta não foi explicitada. Aliás, o presidente eleito não participou de nenhum debate. Em nenhum momento ele disse que iria fazer uma reforma da Previdência para que agora a imprensa ou determinados segmentos ou o próprio governo de transição diga que isso é um clamor nacional. Isso não é um clamor nacional. Isso é um clamor para os donos de previdência privada. Isto é um clamor do sistema financeiro que vai contra o povo brasileiro. Por isso nós achamos que não há que ter uma reforma da Previdência nos moldes que tem postos ou que tem sido falado pelo governo de transição. Isso é estelionato eleitoral, porque em nenhum momento Jair Bolsonaro disse que a sua prioridade seria a reforma da Previdência. Deputada Érica Cocai, deputada Isalci, obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente ao longo do ano também. A gente volta ao estúdio com a Vera.